Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, pela graça de Deus, para mais uma EBD online, para abençoar a sua vida. E nesse instante, queremos também manifestar nossos sentimentos, nossas condolências aos irmãos, às famílias que perderam alguém, perdeu um amigo, perdeu um parente, a mãe que perdeu um filho, a esposa que perdeu o esposo, ou o esposo que perdeu a esposa. Nossos sentimentos a todos, também pela partida do cantor Lázaro e de muitos irmãos aqui também do nosso campo, manifestamos nossos sentimentos, lembrando que isso a gente sente na parte humana, a separação, mas pelo lado espiritual, sabemos que nesse momento eles se encontram no céu com Deus, e o apóstolo São Paulo nos incentiva a consolar uns aos outros com estas palavras, como está lá em 1 Tessalonicenses 4, verso 18. Deus abençoe a todos, conforte a todos, e nós vamos iniciar orando em nome de Jesus. Oremos. Soberano Pai, amado de nossa alma, nós a Ti rendemos a nossa gratidão por estarmos mais uma vez diante desta plateia, meu Deus, diante deste veículo de comunicação, para transmitir a Tua palavra. Sê conosco nesta noite, ó Pai, nesta hora, nos ajuda, nos abençoa. Abençoa nosso pastor presidente, da unção, da graça, da sabedoria do alto, intrepidez e ousadia na ministração da Tua palavra. Abençoa a todos quantos estão nos ouvindo, estão nos assistindo, pastores, professores, superintendentes, alunos, que todos sejam cheios da Tua presença e sejam edificados pela bênção da Tua palavra. Fica conosco e nos ajuda, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Muito bem, queridos, nós estamos em mais uma lição, na 12ª lição, já chegando ao final do comentário do nosso ilustre pastor Ezequias Soares, uma lição grandiosa que abordou sobre a fé, a crença dos pentecostais, como eles desempenham a sua vida à luz da palavra de Deus. Lembrando a todos que a Assembleia de Deus, na verdade, ela procura primar a sua vida nos ensinos edificantes, lenientes da palavra do Senhor. E hoje, essa penúltima lição, ela trata sobre a urgência aqui do discipulado, certo? A urgência do discipulado. E nós temos como base duas passagens bíblicas, a primeira Mateus 28, 16 a 20, e a segunda passagem, escolhida pelo pastor, Atos 2, 42 a 47, não é isso? Então, a lição ela está firmada nesses dois textos bíblicos, através dos quais o pastor Ezequias Soares extraiu a sua interpretação e também aplicação nos 3 pontos da lição. Primeiro ponto, o que é o discipulado? Uma interrogação. Segundo, o tripé do discipulado. Ok? Palavra, comunhão e serviço. E em último lugar, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Então, são esses 3 pontos que a lição aborda com muita preciosidade e estaremos trabalhando com vocês hoje essa temática. Mas antes de nós iniciarmos, vocês podem observar que Mateus 28, 16 a 20 é conhecido muito por aqueles que amam fazer missões e que também apreciam o ensino da palavra de Deus. Não há nessa passagem aqui ênfase em milagres, não há nessa passagem aqui ênfase a coisas estrondosas. O que há nessa passagem de Mateus 28, 16 a 20, é uma fala de Jesus com os discípulos sobre o trabalho que eles haveriam de fazer. Mas nós vamos começar a leitura, vamos lá, pastor Luiz, para que vocês entendam. Leia aí o texto.
E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Pronto, bem aí. A primeira coisa que nós podemos analisar, por que Galiléia? Como é que diz o texto? Partiram para a Galiléia. Pronto, bem, partiram para Galiléia. Aqui, na verdade, a primeira pergunta é, por que Galiléia? Há duas coisas importantes que nós podemos mencionar sobre essa pergunta. Na Galiléia, era o local onde estava morando, residindo, a maior parte dos discípulos de Jesus. Na Galiléia, também seria o local mais apropriado em que eles não seriam molestados pelas autoridades. Então, há uma estratégia nessa visão aqui. E quando a gente lê Mateus 28, como o pastor está lendo ali, aí você pode perceber que isso aqui já é um complemento da instrução que Jesus tinha dado anteriormente. Vamos, Mateus 26, 32. Leia aí, Mateus 26, 32. 32. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Prestem bem atenção, como é maravilhoso o nosso Senhor Jesus Cristo. O grande problema é que os discípulos não haviam entendido, compreendido, assimilado os ensinos de Jesus. Jesus disse assim, e quando eu ressuscitar, eu vou adiante de vós para onde? Para a Galiléia. Para a Galiléia. Jesus não anda atrasado, Jesus não anda atrás, ele é o pastor das ovelhas. Ele anda onde? Na frente. Na frente. Ele é quem guia as ovelhas. Então, havia da parte dos discípulos uma preocupação, mas se eles tivessem atentado com fé, com carinho, para as palavras de Jesus, Jesus já tinha dito, quando eu ressuscitar, vocês me esperam onde? Na Galiléia. Lá na Galiléia, eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Isso aqui já começa a trazer para nós, alunos, um conforto para a alma. Porque aqui, Jesus estava deixando claro que haveria de morrer, mas que haveria de ressuscitar. Esse é o Cristo que nós servimos. E é tão interessante que ele estava preocupado com o bem dos discípulos, que ele mandou ir para onde? Para a Galiléia. Para a Galiléia. Aqui era uma estratégia de Jesus Cristo. Que coisa boa. De proteção. Jesus estava protegendo eles. Isso é coisa linda, é a Bíblia Sagrada. Ok? Mas me veja Mateus 28, o verso 7 e o verso 10. Ide, pois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Não era mais, de maneira nenhuma, para os discípulos terem dúvidas. Primeiro porque lá atrás, antes dele morrer, ele disse, eu vou estar diante de vós lá na Galiléia. Quando as mulheres foram buscar o corpo de Jesus, o que foi que Jesus disse para elas? Para elas irem avisar que ele já ia para a Galiléia. Avisem que, como eu havia falado, eu vou estar lá. Lá na Galiléia. Mas só para você ver como é o homem. Mesmo com todas essas fraquezas, mesmo com toda essa questão da falha dos discípulos, que serão censurados por Jesus, Jesus não deixou de comparecer como ele havia dito. Isso é maravilhoso. Esse é o Cristo que nós servimos. Cristo, ele é Deus e ele cumpre com a sua palavra. Por isso que nós devemos atentar para isso aqui. A segunda coisa, a quem Jesus apareceu? Vamos lá, continuando a leitura. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Muito bem, volte para cá. Há uma pergunta. Jesus apareceu aos discípulos somente? Ou ele apareceu
para uma grande multidão. Com todos esses elementos que Jesus havia dado, falou anteriormente, falou para as mulheres, falou para os discípulos, e alguns duvidaram. Quem eram esses que duvidaram? O grande questionamento é: quem são esses? Seriam os discípulos? Alguns dizem que aqui não se tratava somente do grupo dos 11, mas sim de uma maioria que também estava lá. Porque quando a gente lê, vamos ler aí, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Quando a gente lê 1 Coríntios, capítulo 6, num ajuntamento de mais de 500 irmãos, o que se compreende é que Jesus Cristo reuniu uma multidão maior. Depois foi visto... Peraí, vai, como é que diz? Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Olha aí. Dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem no Senhor. Foi visto por mais de 500 irmãos. Por mais de 500 irmãos. Então, dentre esses 500 irmãos, tinham aqueles que não acreditaram. Não acreditavam. Então, alguns teólogos e biblistas, eles asseguram que não eram mais os 11, porque os 11 discípulos, eles já tinham elementos suficientes para acreditarem em Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas dentre a multidão, tinham os céticos, tinham os incrédulos, dentre os 500. Mas Jesus apareceu. Ou a pessoa crendo, ou não crendo, ele aparece, porque ele é Deus, ele é Senhor, e ele cumpre. Então, ele apareceu a mais de 500 irmãos, e também apareceu aos discípulos, mas os discípulos não tinham mais dúvidas quanto ao aparecimento dele, quanto à pessoa dele. A terceira coisa, que o pastor já leu ali, é que a Bíblia diz que quando eles o viram, fizeram o quê? O adoraram. Ora, quando eles olham para o Cristo vivo, para o Cristo que havia garantido que estaria lá na Galileia, eles entenderam, não é outra pessoa senão Cristo, senão Deus. Não Deus. O Cristo ressuscitado, o Filho de Deus, a divindade eterna, ele é Deus. Aí a Bíblia diz que quando eles reconheceram, viram Cristo vivo, ressuscitado, glorioso, eles o adoraram. Adoraram. Oh, coisa boa, meus irmãos. Rapaz, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Se cada crente entendesse a Bíblia, os nossos cultos, a nossa adoração, ela não ia precisar de ambiente, não ia precisar de recursos, não ia precisar de técnicas, não ia precisar de programa, porque quando eles viram Cristo ressuscitado, que estava diante deles, então eles o adoraram, eles adoraram a Jesus, porque viram que ele era Deus. Então, vendo, reconheceram a divindade. E quando Jesus se aparece a eles, lá em Mateus 28, 18, ele diz assim: é-me dado todo poder nos céus e na terra. Olha aí, meus irmãos, o verbo, se vocês analisarem aí, está no passado, está dizendo, foi dado a mim toda exousia, toda autoridade. Quem tem direito de mandar no céu, na terra, debaixo da terra? Quem é que tem o poder? Somente Deus. Essa exousia, direito de mandar, quem tem é só Jesus. O diabo não tem direito de mandar nada. Nada, nada, nada. Ou seja, com essa expressão, poder absoluto, ele estava dizendo, eu tenho domínio de tudo. Eu tenho domínio completo de todas as coisas. A lição, ela vai falar sobre fazer discípulos. Mas não se pode entrar nessa tarefa, queridos irmãos, queridos alunos, não se pode entrar nessa tarefa se você não conhece o poder daquele que vai mandar fazer discípulos. Quando Jesus diz assim, vão e façam discípulos, por que eles teriam agora coragem para ir? Por que eles agora teriam ousadia para ir? O que vocês acham?
Essas duas coisas, irmão César. Primeiro, eles estavam sabendo quem era que estava mandando. Oh, glória a Deus. Quem manda você pregar não é o pastor. Quem manda você orar não é o pastor. Quem manda você adorar não é o pastor. Às vezes a gente pode fazer isso. Mas quando você conhece o que Jesus mandou lá atrás, você vai sem temer, você vai sem temor, você vai sem covardia, mas com ousadia, porque você sabe que quem está mandando, eita glória a Deus, todo crente na terra, está me filmando aí direito, irmão? Olha para cá. Todo crente na terra pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser alto, pode ser negro, pode ser branco, pode ser o que for, pode ser pobre, pode ser da favela, mas quando Jesus manda, pode ir, porque você está na autoridade dele, na autoridade dele. E Colossenses diz que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Não há inferno, não há diabo que possa te destruir quando você é mandado pela ordem divina. Aleluia. É por isso que, como falou o irmão César, eles poderiam ir porque eles sabiam quem estava mandando. O diabo é maior do que Jesus? Os demônios são maiores do que Jesus? Então se Jesus manda, agora eu estou falando se Jesus mandar. Se ele mandar, pode ir. Se ele mandar, pode ir. E quando ele manda, ele dá o quê? Ele dá autoridade, ele dá poder. Ora, meus irmãos, se vocês abrirem Mateus capítulo 8, Jesus Cristo disse assim: acalma-te, vento, e aquieta-te. Pronto. Se vocês observarem na própria mitologia grega, tem o Poseidon, tem os deuses, e aí Jesus Cristo mostra que o Poseidon não vale nada. Ele é quem manda nas águas, ele é quem manda no céu, ele é quem manda na terra. Ele diz, é-me dado todo poder, exousia, direito de mandar. Ele diz para o filho do centurião, quando o próprio centurião disse, diz só uma, pronto. Aí ele disse, vai, teu menino está curado, vai lá. E quando chegou lá estava. Ele chegou para Lázaro, João 11 diz, sai. Lázaro saiu ou não? É assim que ele faz. É assim que ele faz. Ele disse em Mateus 15 para a mulher Cirofenícia, vai, a tua filha está liberta. Ficou ou não ficou liberta? Esse é o nosso Cristo. Agora, se Jesus manda, isso aqui é para quem é crente, irmão. Isso aqui é para quem crê. Então entenda, Jesus foi reconhecido como a divindade, o Cristo vivo. Eu vou dizer uma coisa para você, meus irmãos. Para um crente abrir a Bíblia e acreditar que tudo que está dizendo nos evangelhos sobre Jesus é a palavra de Deus, só se ele crê que Jesus vive. Para o crente colocar a mão no enfermo e orar, só se ele crê que Jesus vive. Para um crente dobrar o joelho e buscar a Deus em oração, só se ele crê que o Cristo está vivo. Aí ele adora ele como Cristo vivo. Então quando Jesus disse assim, olha, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, depois que ele esclarece quem ele é, que ele está vivo, que ele é o poderoso, que ele é o Senhor, aí é que ele diz, agora vocês vão. Eita, glória a Deus. Ele tem um poder absoluto. Poder absoluto. Aí ele agora vai dar a tarefa de fazer discípulos. Como é que diz aí o 19? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pronto, a tua versão qual é? Essa versão tua aí? Vê aí. A dele é a revista corrigida. A minha, revista atualizada, diz assim, olha, ide, portanto, fazei, a dele já diz o quê? Ensinar. Ensinando. Não é assim? É, ensinai todas Começa as aí nações. o verso. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Olha, tá vendo? Essa aí, a tradução, ela não é a preferível. Porque o texto original, aqui, é fazer discípulo, que na verdade é discipulai. É discipulai. Olha aqui, ó. Até já coloquei aqui para adiantar. Mateteusater. Olha aqui, ó. Mateteusater. Aqui nós podemos analisar que a expressão fazer discípulo é a mais correta do que ensinar. Ok? Então você tem ser discípulo de alguém,
seguir preceitos, instrução, ensino. Então, o que é um discípulo? Está aqui. O discípulo é alguém que é ensinado, é alguém que é orientado, é alguém que recebe o preceito, é alguém que segue o outro. Esse é o sentido da palavra. A palavra aluno, olha aqui, ó. Diga aí vocês, aluno. Aluno. Essa palavra aluno, que vem do latim aqui para o português, aluno para o português, discípulos. Observe que discípulos, aqui está no latim, é a segunda declinação, porque nós temos 5 declinações no latim. A declinação em E, a declinação em I, a declinação em us, a declinação em ei, entendeu? Então você tem essas declinações no latim. E aqui é a segunda declinação, entendeu? Discípulos. Aí foi traduzido aqui para o nosso português, colocou no português, aluno. Mas aluno não é discípulo. Porque o discípulo, está filmando aí direitinho, irmão? O discípulo, gente, ele não questiona o mestre. O discípulo, ele não bate de frente com o mestre. O discípulo escuta o mestre. O discípulo admira o mestre. O discípulo segue o mestre. Aluno não. O aluno é só uma obrigação sistemática. Pronto. O aluno é simplesmente uma obrigação. Ele vai para a sala de aula, ele paga, ou o Estado dá a escola para ele. Ele não tem relação com o professor no sentido de admirá-lo ou segui-lo por causa de uma doutrina. Então, é preciso fazer essa distinção entre aluno e discípulo. O discípulo é o que segue alguém. Eu vou dar um exemplo aqui bem clássico. Se nós analisarmos lá atrás, se nós pegarmos as escolas, os modelos peripatéticos, né? Que é o peri, que é essa palavra peri, no próprio texto grego, na verdade, essa palavra peri é ao redor, é em cerca de. Peripateu é o verbo andar, ok? É o verbo andar. Então, quando Platão ensinava, né? Ele ensinava lá lá no Liceu, aí ele ensinava, ele falando aqui, e aí os alunos dele, os discípulos seguindo ele, admiravam a maneira dele falar, a maneira dele sentar, admiravam a maneira dele se expressar, e deles que até morriam pelo seu mestre. Meus irmãos, é negócio sério, vocês estão entendendo? Com certeza. Com certeza. Um aluno pode admirar um professor, um aluno pode até se identificar, mas aquele professor não tem doutrina. Ele não tem uma filosofia de vida. Sócrates tinha, Platão tinha, Aristóteles tinha, que esse triunvirato, dentro da própria filosofia, mostra esse perfil. Quando Jesus chega, Jesus não quer criar admiradores. Jesus não quer criar espectadores. Jesus quer chamar discípulos. E ele dá a ordem: fazei discípulo. Por quê? Fazer discípulo nem todo mundo quer, nem todo pastor quer. Porque discípulo leva tempo. Discípulo tem que ter amor. O aluno paga a escola. Tem aluno aí que ele vai lá na sala de aula, ele esculhamba o professor, não é assim? Não é assim? Ele esculhamba o professor, ele não está ligando para professor. Tem muito irmão que está na sala de aula, na EBD. Está filmando aí, irmão? Que eu vou falar agora é para crente. Ele vai para a sala de aula, ele é um questionador, e ele ainda diz assim: eu sou cri-cri. Eu sou cri-cri. Eu sou professor, comigo aqui tem que andar na linha. Eu tenho teologia. O ensino do mestre nunca entrou nele. Eita. Sabe por que o ensino do mestre nunca entrou nele? Porque Jesus nunca ensina os seus discípulos a serem soberbos. Aprendei de mim que sou o quê? Manso! E o que mais? Eita, glória a Deus. Mateus 11, 28 e 29. Essa história, pastor soberbo, discípulo soberbo, mestre de teologia soberbo, teólogo soberbo. Tu tá longe do mestre.
Bem-aventurados os limpos de mão e o quê? E puro de coração. Salmo 15 também diz as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5. Aqui no reino de Jesus não tem grandeza não, meu irmão. Grandeza é lá fora. E aqui você não é aluno. Aqui você é o quê? É discípulo. E discípulo é do jeito que o mestre manda, é do jeito que o mestre quer, é do jeito que o mestre ordena. Lê bem Mateus 16, 24. Aí pronto. Tu quiser ser discípulo, tu vai ser. Se não, cai fora. Mas a verdade é essa. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Pronto, não tem mais ideia tua. Jesus, eu estou te seguindo, mas eu acho, eu conjecturo, eu penso, eu entendi. Nada, tu é discípulo, meu filho. Ó, tu quer vir? Venha. Lá em João 6, Jesus terminou de pregar, dizendo assim: vocês andam atrás de mim, é só pela comida, é pelos milagres. Aí o Pedro se aproximou e os outros também ficaram falando ali por trás. Aí chegou para Jesus: e Jesus, é porque hoje teu ensino foi pesado. Comer tua carne. E aí uns começaram a ir embora, foram embora. Aí os discípulos também ficaram. Jesus olhou para eles: vocês também não querem ir embora? Aí Pedro: para que iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Há 3 coisas que devem caracterizar o discípulo. Aí vocês vão dizer comigo, bem forte: 3. Aliás, 4. Vocês vão dizer bem forte. Vamos lá. Treinamento. Segmento. Cruz e aprendizado. Quais são? Treinamento, segmento, cruz e aprendizado. Pronto. Com o chamado de Jesus, Jesus está te chamando para ter um segmento. Ele é o mestre. É a ele que você tem que ouvir, é a ele que você tem que obedecer. O segmento é esse. Quem tem o ensino é ele. E também ele diz aos seus discípulos que a missão de ser discípulo e fazer discípulo envolve a cruz. A cruz. Vocês estão vendo agora? Sabe por que o povo gosta de reteté? Que isso aí é coisa lá da macumbaria. Sabe por que o povo gosta disso? Sabe por que o pessoal gosta desse negócio aqui? Aqui tem poder, aqui tem glória, aqui tem unção, aqui tem... Sabe por quê? É porque é fácil. Não envolve amor, não envolve cuidado, não envolve carinho, não envolve paciência. Não cria vínculo, né? Não há vínculo, é só o poder, é só a unção, é só a glória. Toma daqui, receba dali, pega daqui. Fazer discípulo não é com nova unção. Ninguém faz discípulo com nova unção. Ninguém faz discípulo com nova revelação. Só se faz discípulo ensinando. É por isso que Jesus diz: ensinai. É muito interessante. O pastor Ezequiel Soares, no livro que ele escreveu, que acompanha a lição, ele diz que foi feita uma pesquisa por uma revista muito famosa nos Estados Unidos. Foram vários pontos no livro dele lá. Era falando que Jesus foi um grande mestre, mas que ele não era Deus. Era uma pesquisa. Dessa pesquisa, 30% dos americanos concordaram com ela, dizendo que Jesus foi um grande mestre, mas que ele não era. Quantos concordaram? 66% disseram não, Jesus era Deus. E 4% disseram que não conheciam, não opinaram. No Brasil, foi feita uma pesquisa se todas as religiões levavam, pela Folha de São Paulo. Foi feita uma pesquisa com várias perguntas, e uma delas era: se todas as igrejas, as religiões, se todos os caminhos levam a Deus. 50% dos pentecostais disseram que sim. Vocês estão entendendo agora?
Vira a diferença aí? O que vocês entenderam com isso? Firma aqui a cara deles. Vamos lá, participe aí. Dá o microfone, porque aí, senão não escuta, né? Vai. Quem quiser, fale. A princípio, que todos os caminhos o levariam. Do ponto de vista bíblico, não é isso que a Bíblia diz. Tem um artigo definido, o caminho. Sim, mas aí você atribui o quê? A pentecostais, 50% dos pentecostais afirmarem que todos os caminhos levam a Deus, colocando tudo no mesmo barco. Não houve um discipulado adequado, não houve um ensinamento adequado. Pronto. É isso. Pronto. Vocês entenderam agora? Às vezes é muito fácil dizer, aqui tem poder, aqui tem glória, aqui tem unção, aqui tem fogo. Mas eles colocaram todas as religiões no mesmo pacote. E se todo caminho leva a Deus, e aí agora? Todo mundo está certo. É o universalismo. Rapaz, meus irmãos, está me filmando aí direito, irmão? Bota bem aqui. Olha, aí está a grande realidade. Sem ensino, sem instrução, o povo cai. O próprio profeta já dizia, o profeta Oséias, lá no capítulo 4, o meu povo é destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. O povo não é destruído não é porque falta templo, o povo não é destruído não é porque falta sacerdote, não é destruído porque falta festa, não é destruído porque falta evento, o povo é destruído é porque não tem conhecimento. E o fazer discípulo, sabe por que ninguém quer? É porque tem que ter amor, tem que ter carinho, tem que ter dedicação. Me vê bem aí Mateus capítulo 8, rapidinho, versículo 8 em diante. Veja aí se eu estou certo. É, isso, vai. E o centurião, respondendo, disse: não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado sarará. Isso. Pois também eu sou homem sob autoridade. Aí é do qual versículo? 8, 9. Não, 18, verso 18 a 20. 18 a 20. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, Isso. ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele um escriba, disse: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Vai! E disse Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vira para cá. A pessoa admirada com Jesus, eita, é poder, é muita glória, esse homem cura, esse homem liberta, esse homem faz maravilha. Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus que não enganava ninguém. A igreja não é para enganar ninguém, meus irmãos. Pregue a verdade, porque Jesus nunca enganou ninguém. Nicodemo chegou para Jesus no capítulo 3, Senhor, está te admirando. Jesus disse, se tu não nascer, pronto, era assim. E Michael Joseph diz que para Jesus criar um colegiado de discípulos, ter um discípulo como Nicodemos era a coisa mais orgulhosa. Mas Jesus não queria só por ter, ele queria era convertido. Não é isso? Aí Jesus diz para o próprio homem, olha rapaz, pensa na tua decisão. Olha para cá, tu quer ser meu discípulo? Como é que diz? As raposas têm covis. Tem onde ficar. E as aves do céu têm ninhos. Todo passarinho tem aonde dormir, tem aonde ficar no aconchego. Mas eu, quem aceita o meu discipulado, oh, aleluia, não tem aonde reclinar a cabeça. Não tem. Nesse livro que eu escrevi, é um livro pequeno, aqui ó, eu não estou tendo, eu vou reeditar ele, Crescendo através da Evangelização. Vocês sabiam que nesse livro, eu escrevi há muito tempo, hoje já tem até na internet, mas eu fiz uma pesquisa exaustiva sobre isso. Mateus atendeu o chamado do mestre para ser discípulo e morreu de espada na Etiópia. Marcos atendeu o chamado para ser discípulo, morreu arrastado por um animal pelas ruas da cidade. Lucas foi morto na Grécia, enforcado numa oliveira, atendeu o chamado. João morreu em Éfeso, mas foi lançado num caldeirão, depois foi exilado na ilha. Pronto. Tiago, irmão de João, foi morto em Jerusalém por ordem de Herodes, lá em Atos 12. Tiago menor foi empurrado do templo abaixo. Como não morreu, da queda
terminaram de matar a paulada. Filipe atendeu o chamado. Esse foi enforcado em Herápolis. Bartolomeu, tiraram dele a pele por ordem de um rei. Atendeu o chamado. Tomé foi amarrado em uma cruz, pregando o evangelho até morrer. André foi atravessado por uma lança. Judas foi morto a flechada. Simão, o Zelote, crucificado na Pérsia. Matias, apedrejado e depois decapitado. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. E Paulo, preso, adoentado e depois... Por isso que Jesus disse, o filho... Eita. Ser discípulo é ser seguidor, mas ser discípulo também é tomar a cruz. Essa história, irmão, hoje é mega pregador, é mega cantor, é o que mais? Me ajudem aí. É estrela da fé. Jesus não tem isso. Pessoas que não querem assentar para aprender de ninguém. Hoje tem pessoas que mal são orientadas, discipuladas, aí já querem sair pregando o evangelho, sendo doutores. Isso é sério, meu irmão, isso é sério. Porque pregar evangelho é uma responsabilidade. E você, para pregar, você tem que estudar a Bíblia. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Então, a tarefa de fazer discípulos. Vocês podem observar que o texto, vamos lá, fazer discípulo aí, pastor. 28. Rapidinho. Ensinando-os a guardar todas as coisas. Fazer discípulo, ensinando a guardar todas as coisas. Isso, vai. Que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Começa a ler o 19. Portanto, ide. Portanto, ide. Olha aqui, ó. Eu até coloquei aqui porque esses 3 tempos aqui que nós vamos falar, quando você vê aqui, ó, o ide, como é que ele diz aí? Portanto, ide. Ide. Aí é o verso 19. Esse tempo aí é o aoristo. A voz é depoente passiva. Mas aqui o modo é o particípio. Esses 2 aqui estão no tempo presente. Enquanto esse está no tempo. Mas olha as terminações. Olha aqui, ó. Tes. Tudo isso aqui é no particípio. Olha aqui, ó. Porel tentes, baptizontes. E aqui, ó, didascontes. Esses 2 aqui estão no particípio presente. Ou seja, durante a ação do verbo principal, eles continuavam. Enquanto eles estão indo pregar, eles estão fazendo. Que coisa maravilhosa. O que isso ensina para nós? Que o ensino de Cristo não é só no dia do batismo. Tem líderes que só querem ensinar só no dia que a pessoa vai ser batizada. Enquanto eles estão pregando, indo pregar, indo fazer discípulos, eles estão fazendo o quê? Estão fazendo discípulos? Batizando e ensinando. Isso aqui é muito interessante. Então vocês podem observar que essa é a estrutura que aparece em Mateus, quando ele diz, fazer discípulo de todas as... Batizando em quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A forma, essa forma da trindade, a palavra trindade não aparece na Bíblia. Agora nós conjecturamos pelos próprios textos que devido à bênção da comunhão, Coríntios 13, Mateus 28, aí você tem a presença de um único Deus, que é triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E por que Jesus diz, ide batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo? Toda a trindade está envolvida no processo da salvação. E esse batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um novo caráter daquele que vive a realidade do reino de Deus. Alguém pergunta, pastor Ziel, mas a Bíblia mudou essa forma. A Bíblia mudou essa forma. Ela diz que tem que ser batizado agora só no nome de Jesus. Os discípulos nunca mudaram a fórmula. A fórmula é essa. Pai, Filho, Espírito Santo. Quando se diz batizar em nome de Jesus,
É porque os discípulos estavam autorizados a fazer isso em nome de... Lê rapidinho aí, só para a gente analisar. Atos 2, verso 3 e o verso 8. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. É só o verso 8, vamos rápido lá. Como, pois, 8. Atos 2, 8. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? 19. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Atos 10, verso 48. 10, 48. Vai lá. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Essa expressão, em nome do Senhor, é uma declaração de que os discípulos estavam autorizados. Não é que mudou a forma Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E alguns querem dizer o seguinte: isso aqui foi um acréscimo. Não tem nada de acréscimo. Jesus mesmo disse lá na própria palavra dele, que nós devemos usar o nome dele. E aí nós usamos a Trindade, porque ela está envolvida no processo da nossa salvação. Isso é bíblico, ok? Então, ele mandou fazer discípulo, batizar. Eu já falei na aula passada que batizar é identificar no próprio convívio, na aceitação da verdade divina. Ensinar o quê? Tudo o que ele falou. Tudo o que ele ordenou, tudo o que ele fez, é isso que nós devemos ensinar. Então, essa tarefa de fazer discípulos envolve o ir, envolve o batizar e envolve o ensinar. Tudo em nome de Jesus. E por fim, vamos lá, verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muito bem, nós temos uma coisa. Primeiro, olha como é linda a Bíblia. Jesus começa dizendo: vamos para a Galileia, eu estou lá, eu estou vivo, eu tenho o poder absoluto, vão fazer discípulos, porque agora eu estou vivo e eu dou o poder para vocês. Vocês têm autoridade. Isso aqui é lindo, meus irmãos. Sabe quem é que tem autoridade para proclamar salvação? Sabe quem é que tem autoridade para abrir as portas para os pecadores? É a igreja. Que coisa maravilhosa. E Jesus te dá poder para você entrar nessa missão. Mas entenda bem, que aqui Jesus Cristo, ele ainda diz uma coisa: podem ir tranquilos, porque eu estou. Ou seja, você tem a promessa da presença, mas há uma coisa interessante que eu quero partilhar aqui com vocês e com você que está em casa nos assistindo. Jesus diz: eu estarei com... Mas qual é a outra bênção dessa promessa aí? O que vocês acham? Além dele dizer: eu estarei convosco, o que vocês acham do que está incluso aqui? Porque ele diz: eu estarei convosco. Essa presença de Jesus garante o quê? Essa presença de Jesus assegura o quê? Assegura o céu, assegura os sinais e prodígios, traz segurança. Bora. Jesus não disse: ide fazei? Se ele está dizendo: eu sou ressuscitado, eu sou o Senhor, vocês podem fazer, eu tenho autoridade. E quando ele diz: eu estou com... Primeiro, ele nunca vai nos abandonar. Ele está presente. Ele não manda os discípulos dele ficar sozinho. Diz que um matemático, falando com um cristão, disse: esse Cristo de vocês, eu não quero ele. Ele é doido. Ele manda as ovelhas irem para os meios, mas só que ele se esqueceu que Jesus mandou as ovelhas para o meio do lobo, mas esqueceu que Jesus está. Eita, glória a Deus. E sabe o que é que Jesus disse? Jesus disse assim: essas ovelhas estão lá em João 10, elas são minhas, e ninguém as arrebatará das minhas mãos, e eu dou por elas. Pronto. Tu pode estar no meio de lobo, de cascavel, de cobra, tu pode estar no meio do inferno, mas quem é que anda contigo? Pronto. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No meio da bagaceira, no meio da luta, você pode estar na Índia, você pode estar na China, você pode estar em qualquer lugar do mundo, mas se Jesus te mandou, quem é que está contigo?
É Ele. Eita, glória a Deus. Então esse matemático, filósofo, ficou doido. Eu não quero esse Jesus, é louco. Uma ovelhinha, coitada, indefesa. Uma ovelhinha tão lhana, tão meiga. Ele mandar ela para onde? Aí pronto, aí o irmãozinho disse, é porque tu não conhece Bíblia. Jesus disse que estaria... Pronto, então antes do lobão e do leãozão, que o diabo não é leão. Pedro disse que ele ruge como? Mas ele só fica fazendo o quê? Eita, porque ele sabe que conosco, o próprio João diz, maior aquele que está em nós, pronto, do que aquele que está no mundo. Então pronto, agora vamos para Atos. Aí o que você tem em Atos? Em Atos 2, vamos lá. Nós vamos correr aqui para a gente já finalizar. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Peraí, e perseveravam onde? Na doutrina dos apóstolos. Pronto, primeira coisa, o que era a doutrina dos apóstolos? Eram os mesmos ensinos que Jesus havia deixado. Que eram os mesmos ensinos que eles receberam, não é isso? Mas vamos mudar. Sabe o que eram os ensinos dos apóstolos? Digam comigo, morte. Morte. Não, vida. Vida. Morte. Morte. Ressurreição. Ressurreição. Era o quê? Vida, morte, ressurreição. Isso se transformou no que eles haveriam de pregar. O que foi que trouxe salvação para a humanidade? A morte e a ressurreição de Jesus. É por isso que Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa... Está lá em 1 Coríntios 15, que a gente já leu do versículo 1 a 8. Então preste bem atenção. O que é a doutrina dos apóstolos? Alguém pensa que essa doutrina dos apóstolos é uma tradição criada e inventada por eles. Não, senhores. Na verdade, essa vida, essa morte, essa ressurreição de Jesus era uma tradição, mas ela se torna tradição daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus viveu, daquilo que Jesus ensinou. Esse é o conteúdo do Evangelho e da doutrina dos apóstolos. É importante você saber que os apóstolos não criaram doutrina, no sentido deles criarem coisas dele. O que Paulo ensina é o que Jesus fez. Lá em 1 Coríntios 11, 23, o que eu recebi do Senhor, eu também. Pronto, é só isso. O que os apóstolos vão transmitir é aquilo que Cristo fez em vida, é aquilo que o próprio Cristo fez, e eles viram Jesus ressuscitado. Então, a doutrina dos apóstolos era tão somente isso aqui. Ok? Aí se você analisar o discípulo, se o discípulo não ficar nessa doutrina de Cristo, se ele não se firmar nela, aí pronto, ele vai fazer o quê? Ele não vai fazer nada. Vamos rapidinho em 1 Coríntios 15, primeiro em diante. Rapidinho. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, isso. Se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Olha. Que Cristo morreu por Que Cristo morreu isso. Por nossos pecados, sim. Segundo as Escrituras. Isso, vai. E que foi sepultado isso. E que ressuscitou ao isso. terceiro dia. Pronto. Vocês entenderam agora? Então o que os apóstolos vão escrever é essa doutrina aí. Vamos lá, é o que a doutrina? Morte, não, vida, morte e ressurreição. Isso se transforma no conteúdo da salvação. Me vê bem aí João capítulo 15, aliás 5, verso 21 e depois o verso 48. João 5, 21. Isso. Então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra por onde iam. Não, 5, né? 21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos isso. E os vivifica, isso. Assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Pronto, 48. 5:48. Isso. Só? Pronto. Vê o 18. Só para me ver uma coisa. 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Isso. Porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Lê o anteriorzinho desse daí. Eu gosto da Bíblia.
E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Sabe o que Jesus estava dizendo? O que os apóstolos vão entregar é o que Cristo entregou. E o que Cristo entregou é o que Deus mandou. Pronto. É por isso que ele diz: a doutrina que eu ensino não é minha, ela vem do meu Pai. Do meu Pai. Então tudo que Jesus ensina vem do Pai. E tudo que os apóstolos vão ensinar é Jesus. Pronto, só isso. Então os apóstolos não vão inventar nada. Vê aí 2 Pedro 1:21, rapidinho. Eita, coisa boa. É a palavra de Deus. Vamos lá. 1:21. Sim. Porque a profecia nunca foi, 2 Pedro 1:21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Isso. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Pronto. Então vire para cá. O discípulo é aquele que é ensinado, é aquele que é treinado, é aquele que é orientado. Haviam seguidores de seitas na época de Jesus. Só que o chamado de Jesus era diferente. Era um chamado livre, era um chamado para viver a realidade do Evangelho. Então, o pastor Ezequiel Soares, nessa lição, ele dá essa definição do que é o discípulo. Eu já falei aqui o que é a grande comissão: batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu mostrei aqui o que é o discípulo no próprio texto grego, ok? Segundo, o tríplice do discipulado. Observem que nós vamos seguindo aqui. Qual é a segunda coisa aqui? Comunhão. A igreja primitiva, o evangelho entrou, Jesus Cristo entrou e gerou nela o quê? Comunhão. Essa comunhão aqui, ela tem duas coisas. Tinha a festa ágape, a festa do amor, eu já falei dela, e tinha a comunhão da Santa Ceia. Quando você lê a palavra de Deus, no caso do jovem Eutico, você vê que a igreja, ela se reuniu, ouviu Paulo, fez a festa do amor, ok? Então essa comunhão, essa koinonia, era uma koinonia gerada pelo evangelho, era uma comunhão agradável, eles tinham tudo em comum. Essa koinonia eu expliquei na aula passada o significado, e eu quero só dizer o seguinte: é uma comunhão que nós fomos chamados para ela. Leia aí 1 Coríntios 1:9, olha o que Paulo diz. 1:9, vamos lá. 1:9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Pronto. Então vocês têm uma igreja que tem doutrina dos apóstolos, você tem uma igreja que tem o quê? Comunhão. Essa comunhão, como diz Hebreus, ela era tanto vertical, como também comunhão com Deus e comunhão com os outros, pronto. com o próximo. Os crentes aqui não tinha briga não, meu irmão. Não tinha panelinha, não tinha briga. Era uma comunhão de afeto, era uma comunhão de comum, era uma comunhão de participação. Por quê? Porque Cristo não divide. Foi isso que ele falou lá em 1 Coríntios 11, na Santa Ceia. Ele disse que o propósito da morte de Cristo não é repartir o corpo, é unir. Então ele cria o quê? Comunhão. E tem o quê? Reverência. Aqui eu quero falar para vocês: a igreja vivendo na palavra, a igreja vivendo a fé, a igreja vivendo a efervescência do evangelho, os crentes com sinceridades. Sabe o que acontecia aqui? Essa igreja vivendo a doutrina dos apóstolos, estando em comunhão, sem briga, sem contenda, sem escândalo. Sabe como era que o mundo via a igreja? Via a igreja com o quê? Com reverência. Hoje, meus irmãos, o que tem de juiz que tem vergonha da igreja, porque os tribunais estão cheios de processos de igreja, é pastor botando igreja na justiça, é membro botando igreja na justiça, é membro cobrando leis trabalhistas lá na igreja, é membro cobrando dinheiro que um pastor prometeu uma cura e não deu. Hoje, o mundo que deveria ter reverência pela igreja, o que estão tendo? Estão tendo repulsa, porque tem muita igreja que estão envergonhando o quê? O evangelho. Muitas que não vivem, muitas delas que não vivem a doutrina dos apóstolos. É doutrina tão escandalosa que os vizinhos não querem nem a igreja lá no bairro. Sim ou não?
É tanta bagaceira que os vizinhos dizem assim, não, tira essa igreja daqui. Aí a pessoa diz, é porque ele é do diabo, ele tem raiva da igreja. Hoje tem muita igreja que não tem o caráter de Cristo. Não tem a doutrina de Cristo. Não tem a comunhão. É crente brigando, é crente em desavença, é crente com faca, com arma, é crente na porrada. É por isso que tem pessoas no evangelho que dizem assim, nada, eu não vou ser crente não, essas misérias aí, essas desgraças. Está assim ou não está? Pronto, o mundo está perdendo reverência pela igreja. É pastor astro, é pastor que é bom de briga, é pastor que é na televisão esculhambando os outros, esculhambando as outras. Que nível de crença essa pessoa revela? Que estrutura espiritual? Quando eu começo na televisão a atacar os outros, desmoralizar, eu não estou falando de atacar ideologia, isso é uma coisa. Atacar ideologia é uma coisa. Agora, atacar a pessoa é outra coisa. E isso faz com que o mundo perca para conosco o quê? Reverência. A igreja de Cristo está lá em Filipenses 2,15. Ela tem que ser como luzeiros, astros no mundo. Ela tem que ser o sal, ela tem que ser a luz. Ela não tem que perder a reverência dela. Alguém pode não gostar da igreja, alguém pode odiar a igreja por questões espirituais. Agora, quando alguém passa a odiar a igreja por causa do comportamento dela, aí é outra coisa. Um comportamento... uma igreja que se comporta sem ética, sem caráter, pastor assumindo coisa que não é para ele assumir, desempenhando papéis que não cabe a ele ou a ela. Isso escandaliza a igreja. A igreja primitiva, ela tinha a doutrina dos apóstolos, ela tinha o quê? Crente brigando na internet. Todo crente, quando tem roupa suja, quer lavar onde? Na internet. Aí a igreja perde o quê? Perde a comunhão. É a igreja num bairro aí, pronto, que o pessoal não confia nela, porque o pastor compra fiado e não paga. O dirigente compra fiado e não paga. É dirigente adulterando com a irmã. É a irmã adulterando com o dirigente. É pastor adulterando com mulher. A igreja perde o quê, meus irmãos? A reverência. A reverência. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Está lá em Mateus 18. Lê bem aí. Olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse. 18 primeiro, vamos lá. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, quem é o maior no reino dos céus? Isso. E Jesus... Sua parte. Ai de quem vê um escândalo. Está bem aí. Rapidinho. Rapidinho. É porque eu não estou aqui com outra Bíblia. Jesus disse claramente, o escândalo vem. Não é assim? E se o teu olho... Ai do mundo por causa dos escândalos. Ai do mundo. Aí é o qual? É o 7. É o 7. Ai do mundo por causa... dos escândalos. Vai. Porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Pronto. Certa vez Mahatma Gandhi, uma pessoa foi falar de Cristo para ele. Ele disse assim, não, eu quero o teu Cristo. Eu aceito o teu Cristo, mas eu não aceito o teu cristianismo. Hoje tem muito cristianismo que não tem mais reverência, porque não tem doutrina, não tem amor, não tem comunhão. E em último lugar, essa igreja tinha o quê? Amor. Amor. Vamos lá. E eu vou finalizar. Tem quantos minutos aí já? É o 2:47. Vai. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Lê antes. Vendiam, 45. Vendiam 45, vai lá. Vendiam suas propriedades e fazendas. Vendia o quê? Suas propriedades. Lá tinha crente rico. Mas os ricos dessa igreja não eram soberbos, não eram orgulhosos, eram discípulos. Eram discípulos. E quem é discípulo tem o quê? Amor. Eles desenvolveram um programa social. Não por obrigação, não por estatuto, não para fazer mídia para a igreja, mas porque tinham amor. Porque eram o quê? Discípulos. Eram ensinados. Jesus repartiu ou não? Sim. Jesus atendeu ou não? Todos. Pronto. Então, eles tinham amor. Vai lá, completa. Vendiam suas propriedades e fazendas. Repartiam com todos. Segundo cada um tinha necessidade.
necessidade. Isso. Perseverando unânimes todos os dias no Estavam templo. unânime, olha, comunhão de novo, unânime no templo. E partindo pão em casa. Podia ser a festa ágape, mas também a Santa Ceia. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Sem briga, sem nada. O coração era puro, singeleza de coração. Vai! Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E caindo na graça de todo o povo. E caindo na graça de todo o povo. Pode ter alguém que não ama a igreja. Pode ter um partido que não ama a igreja. Pode ter alguém que tenha raiva da igreja. Ou um deputado, ou um comunista. Pode ter. Mas quando o mundo vê que a igreja é diferente, tem doutrina, tem comunhão, tem santidade, tem verdade, vão fazer o quê? Reverenciar a igreja. Tinha até um próprio pai da igreja que dizia, olha, vejam como eles se amam, olha a comunhão, olha a unidade. E isso aqui para o mundo fala mais forte do que qualquer pregação, fala mais forte do que qualquer teologia. É crente brigando, é crente discutindo fé, é crente escandalizando, e o mundo está perdendo a reverência. Porque ela está vendo que o sal está insípido. E a luz está debaixo do alqueire. Pronto, só isso. Termina aí o versículo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aqui não é predestinação, vira para cá. Aqui não está tratando nada de predestinação. Como as pessoas viam que a igreja tinha doutrina, tinha comunhão, tinha amor, tinha vida santa, tinha fé, eles acreditavam na palavra e o Senhor ia aumentando. Eita coisa boa. Querido irmão, querida irmã, vamos ser discípulos de Jesus. O terceiro aqui, como nós já falamos, estamos explicando o segundo, que a igreja tinha o quê? Palavra? Tinha o quê? E tinha o quê? A palavra é a doutrina dos... Mas essa doutrina é de quem? Pronto. Se você lê Hebreus 4:12, diz, a palavra de Deus é viva e eficaz. Se você ler 2 Timóteo 3:16, toda a escritura é divinamente inspirada. E eu já li aí para o pastor, 2 Pedro, 1:21, que a palavra não vem do homem, a palavra vem do quê? Do Senhor. Essa palavra é a fonte de norma para a nossa vida. A palavra é quem nos mantém. A palavra cria comunhão e também o crente tem que ter o quê? Serviço. Que esse serviço tem que ser com o quê? Com amor. Com amor. O discipulado e o crescimento sadio da igreja. Ora, se a igreja tem doutrina, tem comunhão, tem reverência, tem amor, tem os ensinos de Jesus, ela vai crescer o quê? De forma sadia. Pronto. Vocês sabiam, e eu vou finalizar citando isso, toda igreja deveria ter um departamento, ouçam bem essa, toda igreja deveria ter um departamento de discipulado. Em outras igrejas isso é chamado de integração do novo discípulo, ok? Tem que haver a integração do novo membro à comunidade de salvos. Uma pessoa que aceita Jesus na fé é uma criancinha. A princípio ela precisa não só receber uma Bíblia, receber uma lição, ou aquela ideia, vá para um culto. Não, ela tem que ser ensinada. Ela tem que ser o quê? Discipulada. Integrar o novo convertido na igreja é começar desde do berço espiritual, como está lá em Pedro, capítulo 2, ele começa dizendo, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. Criança recém-nascida, o leite puro. Ou seja, tem que ter um departamento, tem que ter esse grupo de integração para aquela pessoa que aceitou Jesus. Ela vai viver num mundo que envolve escola, envolve crença, envolve contrariedade, envolve altos e baixos. Ela precisa ser integrada no universo da Bíblia, da comunhão, da oração e do serviço. É importante que ela seja orientada sobre dízimos, sobre oferta, sobre santidade, sobre Bíblia, sobre comunhão. Para ela viver a verdadeira fé, ela tem que ser o quê? Discipulada. Mas o maior problema nosso é que nós pentecostais queremos discipular só na massa. A grande massa, a grande população. E não é errado fazer cruzadas, não é errado pregar em campanhas, só que isso não cria integração. Por quê? Porque cada pessoa tem um comportamento diferente, tem uma reação diferente, tem uma forma de aprender diferente. Então, quando há o discipulado pessoal, cara a cara, com amor, com carinho,
conhecendo o universo daquela pessoa, aí você tem mais estrutura para fazer o discipulado. Ok? Entenderam? A outra coisa que pode trazer um discipulado não eficaz é a falta de maturidade. Se a pessoa que for ensinar não tiver maturidade, ela vai colocar o bebê a se perder. Tem que ter espiritualidade, tem que ter amor, tem que ter consciência. Ele tem que ter essas características. E aí é importante analisar que, às vezes, muitas vezes, os crentes ganham, o pregador ganha, isso é chamado de pescar. E a gente pesca de várias formas. Pesca de anzol, o que mais? Pesca de tarrafa. Pesca de tarrafa. Pesca de rede. Pesca de rede. Pesca de arpão. Pesca de arpão. Pesca de... Isso. Agora, isso é muito importante. Mas cada peixinho desse que é pego, ele precisa ser orientado. Daí a importância do grupo de integração na igreja. Para amar, para cuidar, para zelar, para ensinar a palavra de Deus. Porque Pedro diz, crescei na graça e no conhecimento. Isso é que é discipulado. O discipulado é ensinar o que Cristo fez. É falar do amor dele, da graça dele. E é assim que se faz essa integração. E cada crente que aceitou Jesus, até nessa pandemia, nessa crise, que está em casa, aproveite para ler a Bíblia. Aproveite para conversar com o seu pastor, com o seu professor da escola dominical. Peça uma orientação, porque ninguém vive sem mentor, meus irmãos. Você vê que o próprio Paulo, ele, se não fosse a ajuda de homens como Barnabé, e também o próprio Marcos foi ajudado por Barnabé. Áquila e Priscila discipularam Apolo. Você pode ler Atos 18. Então, é necessário essa integração. E essa integração, ela é feita com amor, ela é feita com carinho, ela é feita com fé, introduzindo a palavra de Deus. Esse discipulado é o que vai fazer com que o crente encontre a verdade na doutrina, no ensino da palavra de Deus. João 8,32 diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, querido irmão, a igreja pode ter louvor, a igreja pode ter campanha, a igreja pode ter culto, a igreja pode ter festa, mas o que forma discípulo é o ensino da palavra. E Jesus disse assim, ide, portanto, fazei discípulo, ensinando. Ou seja, se faz discípulo não é gritando, não é pulando, não é com nova unção. Se faz discípulo é com o ensino. Então, ensinemos a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Oremos em nome de Jesus. Pai eterno, Deus santo, nós louvamos o teu nome, Pai, e te agradecemos por mais essa escola bíblica online. Meu Deus, queremos te pedir nesta hora que tu abençoe cada novo convertido, ó Pai, abençoando suas famílias, meu Deus, fortalecendo, encorajando e firmando os seus passos na sua poderosa presença. Pai bendito, nós também te pedimos agora em nome de Jesus Cristo, que tu visite os lares, que tu visite as famílias, que tu visite os casamentos, ó Pai, meu Pai eterno, que tu repreenda toda angústia, que tu repreenda toda preocupação da mente. Meu Deus amado, equilibra esta mente, equilibra esta alma. Pai bendito, alegra esse coração e traz refrigério a esta casa. Visita também os hospitais agora, ó Pai, liberando uma unção de cura, meu Deus, refrigerando as mentes, ó meu Deus amado, restaurando vidas de acordo com a tua vontade e de acordo com a tua soberania. Nós cremos que tu não mudou, que tu continuas operando maravilhas em nosso meio, mas a tua vontade é soberana e a ela nós nos rendemos e a ti nós adoramos. Sê conosco e nos ajuda em nome de Jesus. Fica conosco, nós te pedimos. Amém.